ótica, tá certo? E aí na semana que vem a gente já faz a parte de equilíbriozinho, tanto a parte de cálculo como a parte de deslocamento, que querendo ou não, são dúvidas um pouquinho mais tranquilas. Beleza? Então vamos embora. Mesmo esqueminha, tá, galera? Vou seguir aqui minha ordem da lista. Se alguém tiver uma questão a mais que queira que eu faça, é só falar. Não estresse não. Beleza? Abre o áudio aí ou bota no bate-papo e eu faço para as dúvidas ficarem mais ou menos cronológicas. Aí veio. A primeira questão que eu queria fazer com vocês é a questão 2, beleza? Se alguém já quiser a 1, já manda um oi aí, tá certo? Mas eu vou partir para a questão 2. Diz assim, ó. Apresenta-se a seguir os 4 compostos. Aí ele dá aí o nome de 4 compostozinhos e pergunta: qual desses compostos você encontra a isomeria do tipo cis-trans? Aquela que quando você tem uma dupla, um ciclo, você precisa ter aquela noção de cima a baixo, tá certo? Para cima ou para Ô, baixo, Rafa, para saber se tem. Rafa, Oi. essa questão foi resolvida na aula, no exercício de fixação. Não tem nada não, vamos fazer de novo? Não tem problema não, acho que eu não precisa. Beleza. Vamos fazer de novo? Não tem estresse não. É bom que a gente revise a nomenclatura também, tá certo? Porque é bem interessante. Bora lá, ver, galera. Para isso aqui, você precisa desenhar a sua estrutura, beleza? Então, eu vou desenhar aqui a estrutura 1. Penteno 2 é um penteno que no carbono 2 tem uma dupla. Então, esse cara daqui, ó. CH3, certo? CH, dupla. CH, CH2, CH3. Certo, galera? Só para facilitar a vida da gente, eu vou desenhar assim, ó. Vou desenhar com esse hidrogênio para baixo. Certo? O 2 é o hexeno 1. Então, bora. É a mesma ideia aqui, só que no carbono 1 você já tem uma dupla ligação. Certo? Então tá aqui, ó. CH, CH2, 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 CH3. Tem um 1,2 dimetil ciclobutano. Então tem aqui um composto 3. Tem aqui um ciclobutano, agora. Quadradinho, né? E aí tu vai ter aqui 2 radicais metil. E por último, tu tem o ciclohexano. Seria aquele hexágonozinho, né, galera? Show de bola. Deixa eu só girar ele aqui. Perfeito. Aí vamos lá, ó. Para poder ter isomeria cis-trans, né, galera, a gente tem que ter primeiro uma dupla ligação, certo? E aí é só você olhar para os ligantes do carbono da dupla. Se você olhar direitinho, esse CH3 é diferente do hidrogênio e esse cara aqui todinho é diferente desse hidrogênio daqui. Se os ligantes de cada carbono da dupla foram diferentes, eu tenho sim um caso de isomeria cis-trans. É diferente daqui, ó. Vou até desenhar da maneira diferente, vou botar assim. Em vez de botar CH2, eu vou escrever assim, ó. Nesse caso daqui, ó, esses dois ligantes desse carbono, galera, são exatamente o quê? Iguais. Se os dois ligantes são iguais, já esqueça, você não vai ter isomeria cis-trans. Quando você tem um ciclo, basta você analisar 2 carbonos vizinhos e perceber se nesses 2 carbonos vizinhos você tem os 2 ligantes diferentes. Lembrando que o que falta para completar 4 ligações, você bota o hidrogênio, né? E aí você percebe que, ó, esse ligante é diferente desse e esse ligante daqui é diferente desse daqui de baixo. Então você tem sim um caso de quê? De isomeria cis-trans, beleza? Então você tem sim. Eita, foi mal, galera. Desculpa, porque não tá errado. Vou voltar. Você tem um caso sim de isomeria cis-trans, beleza? E para finalizar, o que a gente tem aqui? A gente tem o meu ciclohexano. Se você olhar direitinho, se você pegar qualquer 2 carbonos vizinhos, galera,
sempre os ligantes deles serão iguais, ó, porque tem sempre dois hidrogênios, tá certo? Ligados a esses carbonos. Então, é impossível você ter aqui uma isomeria do tipo cis-trans. Então, você também aqui não tem. Ou seja, você só vai encontrar nos compostos 1 e 3, que é o que está na letra D de dado. Certo? Então, é bem simples. Rafa, Oi, pode o falar. carbono, a segunda, o segundo não é carbono cis-trans, por quê? Porque ele tem dois ligantes iguais, né? Exatamente, porque em um dos carbonos, no caso nesse daqui da esquerda, os dois ligantes deles são iguais. Então, se forem iguais, você não tem isomeria cis-trans. Mas tipo assim, porque eu tô confundindo com a geometria passada. No caso, eu posso ter um carbono primário e hidrogênio e outro aqui e um hidrogênio, não é? Eu só não posso ter dois hidrogênios num ligante, num carbono só, não é? Exatamente. Você não pode ter duas estruturas iguais. Por exemplo, Num carbono só, não é? isso. Se você Mas tiver, é uma estrutura pode se repetir em outro carbono. pode, se você tiver isso aqui também, ó, Jéssica. Aqui também não tem isomeria cis-trans, porque se você olhar direitinho, esse ligante CH3 é igual ao de baixo. Tá vendo? Sim. Agora, se você mudar aqui, por exemplo, botar outro hidrogênio, aí Aí sim. você tem. Embora dos dois lados os pares sejam iguais, mas para analisar se tem isomeria cis-trans, você só olha um carbono isolado do outro. Então, olha para esse carbono. Os dois ligantes são diferentes? São. Entendi. Olha para esse. Os dois ligantes são diferentes? São. Então, tem isomeria cis-trans. Certo? Certo. Acho que quando a gente vai fazer mais algumas daqui, você vai perceber melhor. Tá certo? Ó, bora para essa terceira. B. Assinale a alternativa que preenche corretamente as colunas do enunciado abaixo. Vê só. Na ordem que aparece. O cis-1,2 dicloroeteno é uma molécula o quê? Polar ou apolar? Primeiro vamos desenhar o cis, né? Então, o dicloroeteno é esse cara aqui, galera. É um eteno. Vou botar assim. É um eteno onde você tem dois cloros ligados a ele. No caso, é esse cara daqui. Como ele quer o isômero cis, é exatamente esse aí que eu quero tratar, né? Porque, ó, se eu passar uma reta aqui entre os carbonos, né, galera? Os dois cloros, eles estão no mesmo lado do plano. Então, é o isômero cis, certo? Quem seria o isômero trans? O isômero trans seria esse aqui de baixo, né? Vou até fazer aqui, ó. Se eu trocar esses dois de posição, você tem aqui o isômero trans, beleza? Então, o cis e o trans. Beleza? Só que ele está falando do isômero cis, que é o de cima. Aí ele quer saber em relação à polaridade, galera. Pessoal, entre carbono e hidrogênio não tem muita diferença de polaridade, desculpa, eletronegatividade. Então, tu nem analisa essa ligação. Mas a do cloro-carbono, o cloro ele é bem mais eletronegativo que o carbono. Então, ele puxa os elétrons de quem? Do carbono. E galera, se tem dois... Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Se tem dois vetores para cima, tá certo? Apontando para cima. Se eu fizer a resultante entre eles, vai ter que dar uma resultante para cima também, beleza? Então, esse momento de polar, lembra lá, ó, moléculas polares ou não, ele é diferente de zero. Se ele é diferente de zero, é porque minha molécula ela é polar. Então, o isômero cis aqui, ele é polar. Já o isômero trans, ó, tu teria aqui um cloro puxando para um lado e o outro cloro puxando na direção oposta. De maneira que esses vetores eles iam se anular, dando uma resultante igual a zero. Então, meu composto ele é o quê? Apolar. Certo? Então, o cis-1,2 dicloroeteno é uma molécula polar e seu isômero trans apresenta um maior ou menor ponto de ebulição.
Vamos analisar, galera. Lembra das propriedades? Quanto mais polar for a substância, mais fortes são as forças intermoleculares. Então, é mais difícil de quê? De entrar em ebulição. Se o isômero cis ele é polar, é porque sua temperatura de ebulição, se comparada com o isômero trans, deve ser maior. Por quê? Porque o isômero cis ele é polar e o isômero trans ele é apolar. Tá certo? Então vamos completar aqui comigo. Ó. Um cis e um 2-dicloreteno é uma molécula polar. E o seu isômero trans, que é o de baixo, apresenta menor ponto de ebulição. Por que ele apresenta o menor ponto de ebulição? Porque ele é uma molécula apolar. Certo? Onde é que está essa sequência aí? Polar, menor e apolar. Está na letra E. Beleza? É interessante você se ligar nessa polaridade, porque você pode, a partir dessa polaridade, dizer se um é polar ou não, obviamente, né? Ou se a temperatura de ebulição é maior, a temperatura de ebulição é menor, se a temperatura de fusão é maior ou menor, se a pressão de vapor também é maior ou menor, porque dependendo da polaridade, você tem um tipo de força intermolecular diferente, certo? O isômero cis, por ser polar, tem uma força intermolecular mais forte, certo? De polos permanentes. E o isômero trans, por ser apolar, ele tem uma força intermolecular mais fraquinha, que são as forças de Van der Waals. Beleza? Beleza, galera? Tranquilo aí? Não foi mal? Agora eu estou indo para a questão de número 6. Alguém tem uma dúvida antes dessa? Ô, Rafa, Oi. esclareça 4. A 4. Eu queria a 5 depois. Beleza. Essa 4 aqui, ela foi uma questão do Enem que caiu, tá certo, galera? E ela é mais simples do que tá parecendo. Tipo, ela parece muito complicada, mas na verdade ela não apresenta essa complexidade toda, não. É mais o texto que enrola um pouco, digamos assim, você fica na dúvida. Diz assim, ó. As pesquisas demonstram que nanodispositivos baseados em movimento de dimensões atômicas induzidos por luz poderão ter aplicações em tecnologias futuras, substituindo micromotores sem a necessidade de componentes mecânicos. Exemplo do movimento molecular induzido pela luz pode ser observado pela flexão de uma lâmina delgada de silício ligado a um polímero de azobenzeno e a um material suporte, em 2 comprimentos de onda, conforme ilustrado na figura. Então, na verdade, você tem aí uma estruturazinha, galera. E essa lâmina de cima, quando ela recebe luz em uma frequência, um comprimento de onda, ou em outro, essa lâmina ela pode descer e pode subir, certo? Então, quando ela recebe uma luz de 365 nanômetros de comprimento de onda, essa lâmina desce. Ela fica se movimentando. Quando ela recebe um comprimento de onda de 420, ela sobe. E aí ele quer saber por que eu consigo observar essa movimentação. Beleza? Por que isso se movimenta? Se você olhar direitinho as figuras, vou até dar o zoom aqui, ó. O que está acontecendo? A diferença de uma estrutura para outra está exatamente no posicionamento dessa dupla ligação. Estão percebendo? Qual é a diferença de fato? Se você olhar direitinho, passar aqui uma reta, ó. Beleza? Esses 2 ligantes aqui, ó, esse grandão e esse aqui de baixo, estão percebendo que eles se encontram em planos diferentes se comparado a essa dupla ligação? Então, se eles se encontram em planos diferentes, eu posso fazer uma associação com um isômero cis-trans lá da minha isomeria geométrica. Quem seria esse isômero? Seria um isômero cis ou um trans? O que vocês acham? Trans. Seria um isômero trans. Do outro lado, ó, se eu fizer o mesmo traço aqui, esses 2 ligantes eles estão exatamente do mesmo lado. Então, esse seria uma isomeria o quê? Cis. Então, o movimento dessa lâmina se deve ao processo de transformação de um isômero trans em um isômero quê? Cis. Certo? Quando você joga a luz em um certo comprimento de onda, que você falou aqui,
Quando você joga a luz no comprimento de onda 365, o trans se transforma em cis. Como você tem uma mudança de posicionamento, tá certo? A lâmina faz o quê? Desce. Quando você joga uma luz no 420, certo? O cis se transforma em trans. Como você tem uma mudança de posicionamento, o isômero o quê? Sobe. Tá? O isômero não, a lâmina sobe. Aí ele tá exatamente... Quando você se liga nisso, você vem direto, sabe para onde? Para a letra B de bola. Quer ver o que a pergunta fala? O comando, né? O fenômeno do movimento molecular promovido pela luz decorre do ou da, é consequência de quê? Aí, como você percebeu, do processo de mudança de um isômero cis para um isômero trans. O que é isso? A isomerização das ligações N-N, sendo a fórmula cis mais compacta que a trans. Porque perceba que quando está na conformação cis, a distância, né, a distância entre as extremidades da molécula diminui. Quando ela diminui, é exatamente por causa disso que a lâmina faz o quê? Desce. Se você só se ligar nesse processo de transformação de um isômero cis para o trans, rapidinho você marcaria a letra B. Porque não tem tautomerização, não tem ressonância, não tem variação conformacional. Você tem um processo de transformação entre isômeros. Esse processo de transformação entre isômeros a gente chama de isomerização. Pode ser chamado, né? Beleza? Beleza, Jefferson? Beleza, foi entendido. De bola. Alessandro, tu mandou uma mensagem aqui. Desculpa, velho, eu não vi. Tu perguntou no primeiro Foi que... da primeira questão, Deixa eu voltar aqui. naquela primeira afirmativa. Eu queria saber quem é o cis. É nessa daqui? Na primeira questão que tu fez, que eu fiz, né? No caso? Que é a segunda ou a primeira mesmo? Peraí. Eita. É, Na primeira ou na a segunda? primeira. Essa aqui, né? Na primeira. Uhum. Nesse caso aqui, Alessandro, se liga. Quando você olha para esse carbono aqui da dupla, tá vendo? Sim. Lembra que aqui tem um hidrogênio, tá? Quando você olha para esse carbono de baixo, você percebe que tem dois CH3 ligados a ele. Ou seja, tem dois ligantes exatamente iguais. Se os dois ligantes são exatamente iguais, isso é um caso de isomeria cis-trans? Não. Não. Então, essa 2 aqui, ó, tá errado. Sacasse? Uhum. Então, não tem nenhum isômero cis, nem tem um isômero trans. Só tem esse composto aí, que nem é o cis, nem é o trans. Tudo bom? Entendi. Beleza. Tem que sempre ligar, se ligar nos dois ligantes ali, ó, que estão ligados ao carbono. Se for diferente, os dois lados, tem cis trans. Se não for, não tem nenhum do outro. Certo? Galera, essa daqui, quinta, que Jéssica perguntou, é uma questão, não é nenhuma questão, mas é uma situação onde você vai precisar, sim, na prova, identificar o tipo de isomeria, que é quando você tem composto orgânico, a cadeia carbônica. Mas é muito simples, veja. Para você saber se é o isômero cis ou trans, uma dica, olhe para os hidrogênios. Porque se você olhar direitinho, ó, tá faltando um hidrogênio aqui e tá faltando um hidrogênio aqui embaixo. Tá? Nessa dupla também, ó, tá faltando um hidrogênio aqui, tá faltando o quê? Aqui também. Aí, velho, tu passa um traço aqui, ó. Entre a dupla e entre a dupla. Nessa aqui da esquerda, os hidrogênios estão do mesmo lado ou em lados opostos? Ou Do mesmo lado. Então é cis ou trans? Cis. É cis. E aqui em cima? Trans. Não. Olha aqui, ó. Tá vendo? Não, é cis. Estão do mesmo lado dessa linha roxa? Então, É. é cis. É porque eu tô tendo dificuldade quando eu vou passar a linha no meio da dupla, porque eu não vejo isso. Tá entendendo? Ó, vou apagar aqui rapidinho. Quando eu fui fazer essa questão, o que é que eu percebi na minha cabeça? Eu olhei para as respostas e vi que ele queria saber se era cis ou trans e que ele queria nos átomos 9 e 12. Beleza. E aí, Só que aí, quando eu passei o traço no meio da dupla, eu não visualizei, tá entendendo? Aí eu fiquei muito confusa. entendi. Assim, a dica que eu Ô, dou... Rafa, Oi.
Eu tenho dificuldade para visualizar quem vai ficar em cima e quem vai ficar embaixo. Vamos lá, a dica que eu dou é o seguinte. Infelizmente, nesse tipo aí de isomeria cis-trans, né, você tem que ter uma percepção espacial. Aí, infelizmente, percepção espacial, tem gente que tem mais, tem gente que tem menos, né? Tem gente que você fala alguma coisa, ela já consegue imaginar tudo na sua cabeça. Tem gente que não, né? Mas a ideia é o seguinte, eu sempre penso assim, ó. Você pega os dois carbonos, passa uma reta aqui ligando os dois. Beleza? Essa reta determina dois planos. O plano, vou botar até uma seta aqui, ó, de cima e o plano de baixo, certo? Para cima da reta e para baixo, beleza? Se quiser, você até gira a cabeça, entendeu? Para você olhar a reta deitada mesmo, para ter mais percepção de cima e baixo. Aí você olha aqui os hidrogênios. Aí pergunta, os dois hidrogênios estão para cima ou para baixo do mesmo lado ou tá um para cima e um para baixo? Eu acho que aqui você consegue visualizar que tá os dois para cima, né? Se estão os dois do mesmo lado, que isômero é esse? Cis. Cis. Não, isso daí é fácil de eu identificar, tá entendendo? Porque quando tá do mesmo lado, eu sei. Só que o que eu achei que essa molécula aqui era uma molécula só, tá entendendo? Aí eu fiquei procurando onde era que tava o trans. Não, então entendendo o que você está falando. É porque assim, quando você tem moléculas orgânicas grandes, certo? É porque é o seguinte, quando você tem compostos orgânicos assim, tem uma cadeia carbônica longa, na verdade você não tem um isômero cis e um trans, você tem uma combinação de vários isômeros. Por exemplo, nesse caso, para cada ligação dupla tem um cis e um trans. Então, nesse caso aí você tem 4 isômeros. Quais são os 4? Quando as duas ligações estão na posição cis, quando uma está na cis e outra está na trans, quando uma está na trans e a outra está na cis, e quando as duas estão na trans. Perceberam? Então, na verdade, aí você tem 4 compostos diferentes. Não tem só 2, não. Então, esse daí, que está desenhado, do jeito que está, é um dos 4 compostos. Que um dos 4 compostos é esse? É o composto cis-cis. Poderia ser o cis-trans ou trans-trans, não sei. Mas esse aí, Então, no caso, isso é só uma parte da molécula, não é? não, isso aí é uma molécula possível. Você tem 4 moléculas possíveis diferentes, com posições diferentes, entendeu? Ou não? Entendi. Eu entendi. Então é o seguinte, eu vou desenhar um aqui simples para você perceber, tá certo? Porque não só tem isomeria cis ou trans quando tiver uma dupla? Certo? Ou uma ou várias, né? Pelo menos uma. Não, eu entendi. Mas tipo assim, mas aí não só tem duas ligações duplas? Certo? Onde era que se encaixaria as outras duas? Não, mulher, é porque, veja, para cada ligação dupla, você tem 2 isômeros diferentes, entendeu? Deixa eu desenhar aqui para ver se fica mais claro. Uhum. Vê. Olha esse composto aqui, certo? Tá vendo que ele tem 2 ligações duplas? Tô. Então, para cada ligação dupla dessa, olha onde está essa outra. Tem o cis e tem o trans. Aí, deixa eu desenhar aqui. Então, tem 4 compostos aí. Tem esse aqui, ó. CH3H dupla. Tá faltando 3. Ô, Rafa, isso também se assimila com aquela questão de carbonos assimétricos, né? Que para cada um carbono assimétrico existe 2 isômeros óbvios, né? Exatamente, a mesma ideia. Para cada carbono assimétrico, tem 2 isômeros. Entendi agora. Aqui, para cada ligação dupla, também tem 2 isômeros, se obedecer aquelas condições. Então, vê. Vou copiar aqui. Tá vendo aqui, Jéssica, esse cara? Tô.
Vou desenhar dois para ver se já é suficiente. Vamos ver. Esses dois caras, eles são diferentes, certo? Sim. Quem são esses isômeros? Olha para essa dupla daqui, certo? Certo. Passa aqui aquele traço. Eu tenho um CH, um grandão aqui em cima e o outro grandão onde? Embaixo, tá vendo? Uhum. Ou então, olha para o hidrogênio. Um hidrogênio embaixo e outro em cima. Que isômero é esse? Cis ou trans? Trans. Pronto. Esse aí é o isômero trans. Na verdade, esse, né, para essa ligação, ela está na conformação trans. Só que agora, olha a outra. Olha os dois hidrogênios, tá vendo? Sim. Para outra ligação dupla, os dois hidrogênios estão em cima, estão do mesmo lado ou em lados opostos? Mesmo lado. Então, para essa ligação dupla, que conformação eu tenho? Que isômero eu tenho? Cis. O cis. Então, esse cara daqui é o isômero trans-cis, e aí o Sim. nome dele. Agora, olha para esse cara aqui de baixo. Os hidrogênios estão do mesmo lado ou em lados opostos? Lados opostos. Então, que isômero é esse? Trans. Para essa dupla, esse é o trans. Agora, olha para essa dupla. Os hidrogênios estão onde? Lados opostos ou mesmo lado? Lados opostos. Então, para essa dupla, quem é o isômero Trans. trans? Então, tem o trans-trans e tem o cis-trans. Ah, entendi. Aí vai ter mais duas outras opções. Quais são? Quando for cis-trans e quando for cis-cis. Entendi. Percebeu? Uhum. Para cada dupla tem dois. Aí 2 vezes 2 vezes 2 vai aumentando essa quantidade total. Isso é tipo uma análise combinatória. É o princípio da contagem. Para cada dupla eu tenho duas possibilidades. Se eu tenho duas duplas, aí você usa o princípio multiplicativo, né? 2 vezes 2, 4. Se tivessem três duplas, aí 2 vezes 2 vezes 2, 8. E por aí vai. Entendi. Tem alguma regra na hora de montar? Porque, tipo, vai que a gente colocasse o hidrogênio em cima. Aí já iria mudar a configuração ou sempre a questão vai dar? Veja, se a questão quiser perguntar, geralmente é assim, a questão te dá e te pergunta o que é. Aí é mais tranquilo, porque o que ela desenhou está desenhado. Entendeu? Agora, se tu for pedirem, que eu não acho muito comum, se for pedido para tu desenhar o isômero cis, cis ou trans, trans, aí tu tem que se ligar nessa questão do posicionamento. Aí é só percepção mesmo, no espacial, Bruno. Não tem regra nenhuma. Tá, obrigada. Desenho, esse é o cis mesmo. Eita, hidrogênio está do mesmo lado, é, beleza. Passa pro próximo. Certo? Massa, galera. Tem que perguntar mesmo. Essa daí, esse caso é o que gera mais confusão mesmo. Certo? Então, pergunta sem medo algum. Ó, essa foi qual mesmo? A 5, né? Deixa eu ir para 6. Ó, vê. Mesma coisa. Ele quer saber ó, para cada dupla ligação, tá certo? Para cada dupla ligação que tem aí, galera, pode ser que, se aquelas condições foram obedecidas, tenha isomeria cis-trans. Aí perceba que tem um monte de dupla aí, tá certo? Tem uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco de um lado, seis do outro. Aí a questão está perguntando para essas duplas específicas que ele sinalizou, qual é o isômero que está sendo dado. Aí tu vai analisar de uma por uma. Vamos lá. Qual é a dica? Olha para os hidrogênios. Botei aqui o hidrogênio. Botei aqui o hidrogênio. Passa aquela linha aqui na dupla, ó. Pergunta, Jefferson. Os dois hidrogênios estão do mesmo lado ou estão em lados opostos? Mesmo lado. Então aqui é o cis. E aí, Jefferson, tu que disse que tava com dificuldade, beleza? Beleza, eu Aí, entendi. Nessa questão, eu fiquei em dúvida, porque um aldeído, eu não consegui identificar a função química do terceiro, o aldeído. esse danado desse H não era para estar aqui, não era para ser um O. Entendeu? Realmente esse H tá meio estranho aí.
Eu também não entendi esse H aí. Eu não sabia nem que tipo de átomo Não, era. isso aqui é um erro, na verdade. Isso aí tá errado. Não existe isso, não. Isso aí era para ser um modo. A figura que veio errada, certo? Ah, entendi. Beleza? Aí vamos lá essa daqui, ó. Mesmo esquema, galera. Bota o hidrogênio, já. Não esquece disso. Certo? Passa aqui o traço, ó. E agora, os hidrogênios estão do mesmo lado ou em lados opostos? Você olhar Lados de... opostos. Então, que isômero é esse? Trans. Na verdade, não é nem que isômero é esse. Qual é a conformação que essa dupla se encontra? Ela se encontra na Trans. conformação trans. Porque o isômero você vai ter que combinar todas as conformações de todas as duplas. Vai ser o isômero, sei lá, trans, trans, cis, trans, trans, não sei. Mas essa Então, eu tá posso em pensar assim. conformação trans, bicho. Pode falar. Desculpa, Rafa. Não, pode falar. Eu posso pensar assim, que quando eu for olhar isso, eu olho mais para os hidrogênios e olho se tem algum ligante igual. Se não tiver ligantes iguais, tipo, tiver ligantes diferentes e os hidrogênios estiver do mesmo lado, eu faço cis. É o Isso. cis. E quando tiver hidrogênio do lado diferente, é o trans. Exatamente. Perfeito. Também pode pensar assim, né? Porque hidrogênio é o único que se repete. Tipo assim. Isso. É porque como o hidrogênio é pequenininho, é mais fácil tu enxergar ele do que tu olhar o ligante todinho. Entendeu? Quando tu olha para o hidrogênio, tu foca nele, tu consegue perceber, não digo nem melhor, mas tu consegue perceber rápido. Se tá do mesmo lado ou do lado oposto. Pelo menos eu prefiro fazer assim, né? Poderia ser dois cloros, não sei. Mas nesses casos aí, o hidrogênio é uma pedida legal para você analisar. Certo? Então, tu tem aí o cis no 1, o 2 tu tem o trans e é um aldeído, a resposta é a letra A. Certo? Da 6, galera, aqui na minha lista, eu estou indo para a 9. Alguém que tem uma dúvida alguma antes? Ô, Rafa, Vixe, nessa sétima, essa letra E, eu não entendi direito se essa parte final aqui da letra E, como eu iria identificar, como eu te falei no início, o que é que seria? para identificar o que era que estava do lado, o que era que estava do outro. Calma, tu tá falando dessa parte aqui, assim, é? Não, a do outro lado. As duplas, no O caso, né? iniciozinho da letra E, da estrutura. No caso dessas duplas daqui, né? Sim, Beleza, foi. A ideia é exatamente a mesma da outra. Deixa eu só dar uma lida na questão. Vamos fazer ela. Pô, essa ideia aí não porque é ele dá as características, né? E pede isso, para você dizer qual é. encontrar a função. Pronto. Essa daí é a questão típica do Enem de funções ou de isomeria. Ele dá as características e pede para tu descobrir ou dizer o que é. Certo? Diz assim, ó. A busca por substâncias capazes de minimizar a ação do inseto que ataca as plantas de tomate no Brasil levou à síntese e ao emprego de um feromônio sexual com a seguinte estrutura. Massa. Uma indústria agroquímica necessita sintetizar um derivado com maior eficiência. Para tanto, o potencial substituto deverá apresentar as seguintes propriedades estruturais do feromônio. A mesma função, a cadeia tem que ser normal, não pode ser ramificada, e tem que ter a isomeria geométrica original. Tem que ter a mesma função, tem que ter essa mesma estrutura daqui, ó. Tem que ter a mesma, tá certo? Isso aí, essa função daí é uma função extra, uma curiosidade, tá? Se eu botar aqui para baixo, eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho oxigênio, né? Ligado a um carbono, com uma dupla ligação PH3, certo? Então, isso aqui é a característica de um éster. E a cadeia tem que ser normal, não pode ser ramificada. Aí o que é que eu vou fazer? Primeiro, vamos analisar aqui as conformações. Mesmo esquema, galera. Bota o hidrogênio. Bota o hidrogênio. Bota o hidrogênio. Vamos de um por uma. Essa primeira dupla da esquerda aqui que eu estou analisando, ela está na conformação cis ou trans? Cis.
Cis, porque os hidrogênios estão do mesmo lado. E essa daqui? Cis também. Cis. Também. E essa daqui? Trans. Trans. Então, Jéssica, que isômero é esse? É o isômero cis, cis, trans. Entendeu? Entendi. Uhum. Aí, o feromônio que ele quer produzir tem que ter exatamente essas geometrias aí. Isomerias. Cis, cis, trans. Vamos mais fácil? Vamos olhar a primeira cadeia? Olhando cadeia normal, tu já elimina essa letra B, que ela é ramificada. Certo? Se tu for analisar a geometria, não. Se tu for Eliminar analisar D a D pela função. pela função. A E também. a A também. Aí só sobra a C e a D. Qual é o problema da C? Ela tem 3 cis. Exatamente. Essa última aqui, viu, Jéssica, vai ser também a conformação cis. Onde, na verdade, ela deveria ser o quê? Trans. Então, tu já mata aqui a letra E. Se tu for olhar só a similaridade da estrutura, como está desenhado aqui, tu até conseguiria perceber pela posição, né? Tipo, deitado, deitado, inclinado, sabe? Não, agora eu entendi de forma técnica, né? Isso, A forma perfeito. como vocês olham a química, mas quando eu fui fazer, eu só comparei as estruturas. Pronto. Beleza. Aí, como é? Exatamente isso. Do jeito que está aí a questão, você comparando, você se ligava. Mas poderia ser que, em vez de dar estrutura, ele dissesse o seguinte: esse feromônio tem que ter a conformação cis trans. Ele falasse no texto. Aí tu ia ter que catar desse jeitinho que a gente fez, entendeu? Então, essa daí é a típica questão do Enem. Essa é a típica questão do Enem. Vamos para 9. Eu acho que com essa sacada aqui, não é nem sacada, né? Com esse entendimento melhor, essas próximas questões agora vão ficar bem mais tranquilas mesmo, certo? Vamos para 9. Durante o processo de transpiração, o ser humano elimina secreções ricas em proteínas e lipídios por intermédio das glândulas sudoríparas. Bactérias presentes nas axilas utilizam tais secreções como alimento e produzem compostos mal cheirosos como o ácido 3-metil-X2-enóico. Ó, galera, lembra lá da nomenclatura? Vamos primeiro, antes de ler as estruturas, as afirmativas, vamos desenhar a estrutura? O que quer dizer ácido 3-metil-X2-enóico? Primeiro, 3-metil quer dizer que no carbono 3 tem um metil. X quer dizer que a cadeia principal tem 6 carbonos. 2-en quer dizer que no carbono 2 tem uma dupla. E é eóico, tá certo? Porque ele é um ácido carboxílico. Então vai ser esse cara daqui, ó. Você concorda comigo? CH3, CH2, CH, CH3. Opa, não, esse CH3 não é aqui não. Ele é aqui. CH3, dupla. Ô, Rafa, no Enem eles dão, né? A cadeia pronta, você tem que montar também. Veja, vamos lá. Como eu sempre digo. Pode ser que, se uma questão for mais leve, ela já dê a estrutura. Mas também já caiu questão dela te dar essa nomenclatura aí mais simples. Perceba que não é uma nomenclatura nada complicada, né? É um elemento simples, um pequeno, tá ligado? E tu tem que desenhar. Então, pode ser sim uma pedida, né? De pegar uma nomenclatura e desenhar a estrutura para falar alguma coisa dela. Entendeu? Entendi. Então, por isso que sempre a gente vai estar aqui fazendo questão desse tipo para a gente dar aquela reforçada na nomenclatura. Beleza? Pergunta. Na verdade, tem um hidrogênio a mais aqui, tá, galera? Mas sabia, essa é uma observação que eu acho mais fácil quando eles colocam o nome do que quando colocam a estrutura. Porque quando coloco o nome eu consigo visualizar direitinho. Eu sei que tem um metil no carbono 3, eu sei que é uma cadeia de 6 carbonos, eu sei que tem uma dupla no 2, eu sei que é um ácido carboxílico. Não, isso aí é massa, Jéssica. É massa. Porque você pegou bem a parte da nomenclatura, né? Mas tem gente que é mais visual, né? Assim, gosta de olhar mais e consegue perceber as coisas. Tem gente que
Enfim, tem muito gosto aí no meio. Mas também eu só sei quando ela tá assim. Quando ela vem em outro nome. Não, se for um nome usual, realmente não tem como saber não, tá? Vê só, galera. Primeiro, esse cara aí tem isomeria cis-trans? Tem, né? Porque se você olhar no carbono da dupla, ó, esse ligante é diferente desse, e esse ligante aqui é diferente desse de baixo. Então, tem sim aí uma isomeria cis-trans, certo? Que isômero é esse? A gente depois poderia analisar, se for necessário. Mas tem sim isomeria cis-trans, tá bom? Aí vamos para as alternativas. Na verdade, a questão está dentro desse assunto, né? Então deve ser a resposta em relação a alguma coisa desse tipo, né? Letra A diz que a cadeia carbônica é insaturada e apresenta um carbono quiral. Ela é insaturada, mas ela não apresenta um carbono quiral. Não tem nenhum carbono aí que tenha 4 ligantes diferentes, que é o que você viu na aula, na outra aula, né? Pode reagir com etanol para formar um éter. Cuidado, ó. Ácido reage com álcool para formar um éster. Então tá errado a letra B, certo? O erro tá aqui, ó. Éster. Tinha uma questão dessa no evolucional do final de semana passado. Isso aí é bem comum, essa questão do éster, né? Essa reação é bem famosa mesmo. Vai falar bastante dela. Ô, Rafa, ácido reage com álcool para formar o quê? Éster e água. Éster e água. E a resposta, galera, dessa questão é a letra C de casa, que eu acabei de falar, né? A molécula apresenta isomeria geométrica, ou seja, apresenta isomeria cis-trans, certo? Rafa, mais uma pergunta. Quando ele não pergunta qual é o trans e qual é o cis, só para a gente olhar se ele é cis-trans, você só olha para os ligantes, né? Se tiver ligantes diferentes, aí ela é uma isomeria cis-trans. Isso, exatamente. Se ele perguntar só se existe, é só olhar o ligante de cada carbono. Se for diferente, tem. Agora, se ele perguntar qual é o cis e qual é o trans, a gente faz aquele esqueminha, né? Eu vou desenhar aqui de uma maneira até diferente um pouquinho. Vou subir aqui um pouquinho, ó. Só para ficar mais fácil a visualização. E eu vou pegar esse aqui, ó. E é a mesma molécula, só que eu desenhei de uma maneira diferente. Aí, ó, passa aqui aquele traço da dupla. Aí você escolhe, ou olha os maiores, os mais volumosos, ou olha os menores. Do lado esquerdo, os menores, né, os menos volumosos, o menos volumoso é o CH3. Do lado direito, o menos volumoso é o hidrogênio. Aí do jeito que eu desenhei aqui, porque eu que escolhi, certo? Certo? Do jeito que eu escolhi aqui. Esse é o cis ou o trans? É o trans. Do jeito que eu escolhi aqui. Os Sim, menores não são do mesmo lado. Sim. Então ele é o isômero quem? Cis, né? Exatamente. E fui eu que desenhei, tá, galera? Tinha duas possibilidades, eu, por conveniência. Ô, Rafa, quando ela vem ramificada assim, você vai olhar, tipo, o tamanho da ramificação, né? Isso, o tamanho. Aí a comparação, quando não tem dois iguais, né, de um lado e do outro, aí você olha o tamanho. Aí você vê Certo. se os maiores estão do mesmo lado ou se os menores estão do mesmo lado. Beleza. Ah, eu não sabia disso, não. Eu tava procurando onde era que tava outro hidrogênio ou outro carbono primário. Entendi. Rafa, no caso, eu acho que é porque esse daí também pode ser considerado o Z, né? Que são os quatro de Exatamente. Tipo, essa terminologia, Babi, que eu estou usando, cis-trans, como eu falei lá na aula, ela não é a mais adequada. Por quê? Porque nesse caso, tu não tem os pares iguais. Nesse caso aqui, o melhor seria dizer que esse é o número Z. Lembra? E e Z. Só que você vai, do mesmo jeito que nessas questões aqui, ó, por exemplo, essa daqui, também não seria correto, Babi, a gente usar cis-trans. Era melhor usar E ou Z. Por quê? Você só deve usar cis-trans quando os pares de ligantes forem iguais. Só que na própria questão do Enem, ele está usando a nomenclatura nessa ou na outra. Nessa nem botou, na verdade, mas em outra ele usa a nomenclatura cis-trans para essa situação. Entendeu? Mas no caso de E ou Z, os quatro necessariamente precisam ser diferentes?
Não necessariamente os quadros diferentes. Você não pode, você tem que ter os pares têm que ser diferentes. Entendeu? Então seria igual a cistrãs, né? Porque cistrãs é pares diferentes. Não. E Peraí. a EZ... A cistrã não tem cistrãs, os ligantes dos pares não tem que ser diferentes. Não, vamos lá, se liga. Para ter isomeria geométrica, é porque, assim, o nome isomeria geométrica, ele também é conhecido como isomeria cistrãs. Né? Você pode usar essa nomenclatura para essa isomeria, certo? Mas para existir isomeria geométrica, que é essa do posicionamento, os ligantes de cada um tem que ser diferentes. Beleza. Agora, se os pares, os dois de um lado, forem iguais aos dois do outro, você usa essa terminologia cistrãs para dar o nome do composto. É o composto trans não sei o que, não sei o que lá, ou cis não sei o que, não sei o que lá. Agora, se esses pares forem diferentes um do lado do outro, certo? Tipo, nesse caso aí, você tinha um propil, um CH3, uma carboxila e um hidrogênio. Aí o melhor é você usar a terminologia EZ, que corresponde também a cis-trans. Só que quando você vai dar o nome no composto, você escreve, em vez de cis-trans, você escreve E ou Z. Entendeu? Sim. Mas Obrigada. para ter a geometria geométrica, os dois ligantes têm que ser igual. Mas para você usar o termo cis-trans, o mais correto é quando os pares de um lado e outro são iguais. Tipo CLH e CLH, que foi o que a gente viu aqui, eu acho que na primeira questão. Deixa eu subir aqui. Foi esse caso aqui, ó. Tá vendo que de um lado eu tenho CLH e do outro lado tem CLH? Então, para esse caso, se eu for ser muito exigente, eu posso usar cis e trans. Por quê? Porque os pares são iguais. Agora, para esses casos aqui, onde os pares não são iguais de um lado e de outro, esse aqui também é a mesma coisa. Esse aqui e essa questão que eu estou fazendo, o mais correto seria usar a terminologia EZ, que o E corresponde ao trans e o Z corresponde ao cis. Só que na prática mesmo, lá na hora da prova, ou em texto, em qualquer situação, você vai usar cis-trans do mesmo jeito. Então você não vai acabar nem se preocupando com isso. Tá bom? Certo. Então, no caso, eu pensava que a EZ seria os quatro diferentes necessariamente, mas não é assim, é só em relação ao par. É Ou isso? pai. Se os Par dois pares diferente. forem diferentes, é EZ. Se os pares forem iguais, você usa cis-trans. Mas lembrando que você pode misturar sem nenhum problema, tá? Certo. O problema, entre aspas, é só se na hora da prova a questão falar é Z e tu não souber o que é Z. Aí realmente tá bronca. Mas se tu sempre lembrar que o Z é o cis, é o que tá juntinho, né? Que a gente fala assim, beleza? Matou. Aí você lembra de cis-trans e você lembra daquele todo posicionamento. Tá, obrigada. Nada. Tranquilo, galera? Da 9, galera, eu tô indo aqui pra questão... Não, aqui acabou minha lista, galera. Se teria mais alguma para fazer? Ô, Rafa, faz a 10. A 10? Fácil. Uhum. Cadê? Essa daqui, né? A 10 e a 12. 10 é 12. Ô, Rafa, essa 10 eu fiquei em dúvida da alternativa 4. Por que não tem que ser ligação dupla? E pela nomenclatura, a pessoa vê que já é Não, uma tem que ligação. ter ligação dupla ou pode ser um ciclo também, sem ligação dupla. Tem essas duas Tá. situações, lembra? O ciclo não é muito comum, não, é mais a dupla. Bora lá, eu vou desenhar aí pra gente ver. Rafa, só para me relembrar, falando de dupla e tripla. SP3 é uma ligação só, não é? SP2 é duas ligações e SP é três ligações? SP3 são todas as ligações simples. Todas as ligações simples. SP2 é quando tem uma dupla. E SP3 é quando tem ou uma tripla ou duas duplas. Uma tripla, duas duplas. SP2, duas duplas. Não, SP3 todas são simples, tá? SP3 todas são simples. SP2 só tem uma dupla. Só tem uma dupla. E SP3 é uma tripla ou duas duplas juntas, no mesmo carbono. Ah, entendi. Beleza? Beleza. Vou desenhar aqui meus compostos. Ô, Rafa, e se tiver mais de duas ligações dupla?
Aí, não, aí cada carbono está hibridizado em sp2. Ah, ok. Isso? Tem que ser duas duplas no mesmo carbono. Ó, esse aqui é o penteno X2N. Bora. CH3, CH2. Se eu botar assim, H, dupla CH, CH3. 2-metil ciclohexanol. Bora. 2-metil ciclohexanol. Vem aqui o hexano. Então, tem aqui ó, um OH. E no carbono 2 tem um metil. E por último, o ciclohexeno. Galera, para ter isomerias cistrãs, ou tu precisa de uma dupla ou de um ciclo. Se tiver um ciclo com uma dupla, tu já não tem esse tipo de isomeria. Então, eu já posso eliminar aqui de cara o primeiro, que não tem dupla, e o último, que é um ciclo com uma dupla. Esquece. Aí vamos analisar esses três aqui, ó. Vou desenhar, vou mudar aqui esse carbono CH2 para ficar mais bonitinho de enxergar. Vamos lá. Composto 2 tem isomeria cistrãs, galera? Composto 2 não tem não, porque se você olhar, ó, esse hidrogênio é igual a esse aqui de baixo. Então, tu elimina. Composto 3 tem esse ligante é diferente desse. E esse aqui é diferente desse. Então, tem isomeria geométrica ou isomeria cistrãs, que é a mesma coisa? Tem. Babi, eu posso usar, aí eu devo usar cistrãs ou EZ? Posso usar cistrãs. Porque dos pares de ligantes são o mesmo, né? São iguais. É Isso. tio hidrogênio e etil hidrogênio, beleza. Uhum. Nesse aqui de baixo, no ciclo, lembra que tem o hidrogênio aqui, ó. Hidrogênio, hidrogênio. Os ligantes de cada carbono aqui são diferentes. Ó, OH, hidrogênio, CH3 e hidrogênio. Se são diferentes, tem isomeria geométrica. Babi, nesse Ô, caso, Rafa, mas tem que ser dupla. não, ou uma dupla ou um ciclo. Entendeu? Ah, ok. Ou uma dupla e a cadeia aberta, ou um ciclo. Tá? O ciclo não é muito comum, não, mas geralmente é a dupla. Mas pode ter, tem essa possibilidade sim. Certo? Babi, esse daí, se estranha ou Z? É Z, poderia É ser. Z porque No o caso, o Z. Z. Exatamente. Nesse caso aí seria o que eu Z. desenhei, né? Seria o Z, né? Que é o correspondente ao cis. Perfeito. Então só tem onde, galera? No 3 e no 4, resposta à letra F. Jefferson, não esquece não do ciclo desse cara. Porque muita gente acaba Aham, esquecendo do ciclo, só lembra da dupla. No tá ciclo certo. pode ter sim, tá bom? Agora é só o ciclo, não precisa de dupla no ciclo não, tá? Essa daqui, né, ó. Enem 2013, olha só. O citral, ó, como a Alessandro falou, né? Tu poderia perceber que é um aldeído só pela terminação, né? Citral, aldeído. Né? O outro era o retinal, né? Lá naquela questão, Jetson, que tu ficou na dúvida, que estava errada. Tu poderia ser Sim, que era um entendi. aldeído pela Uhum. nomenclatura, né? Que era retinal. Show de bola. Boa, Alessandro. Boa percepção aí. B. O citral é uma substância de odor forte, cítrico. É obtido a partir de algumas plantas como capim-limão, cujo óleo essencial possui aproximadamente 80% em massa da substância. Uma de suas aplicações é na fabricação de produtos que atraem abelhas, especialmente do gênero Apis, pois seu cheiro é semelhante a um dos feromônios liberados por ela. Sua fórmula molecular é a C10H16, com uma cadeia alifática, né? Alifática que não é aberta, que não é benzênica, né? De 8 carbonos, ó. 8 carbonos, certo? Duas insaturações nos carbonos 2 e 6 e dois substituintes metila no carbono 3 e 7. Pronto, essa aí é a questão perfeita. Então, ele te deu as características do composto e está perguntando aí quem é o composto. Além disso, ó, o citral possui dois isômeros geométricos, sendo
o trans o que mais contribui para esse forte odor. Para que se consiga atrair um maior número de abelhas para uma determinada região, a molécula deve estar presente em alta concentração do produto é qual? Então vamos para as características, galera. Primeiro, deixa eu até marcar aqui, ó. 2 insaturações nos carbonos 2 e 6. Então vamos numerar aqui na letra A os carbonos, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Beleza? Então, essas daí são as posições das duplas ligações. Se você olhar direitinho, na letra D, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tem uma dupla no carbono 2 e uma dupla no carbono 5. Então, tu já elimina a letra D, certo? Todas as outras, se você olhar, né, visualmente, você percebe... Não, desculpa, a letra E também, tá, galera? Ó, se você olhar a letra E, 1, 2, 3, 4, 5. Então, tu também tem uma dupla no carbono 5 aqui. Aí tu, opa, elimina. Certo? Agora, ó, ele tem 2 grupos metila nos carbonos 3 e 7. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Posso eliminar algum desses, galera? Eu acho que a letra B eu posso eliminar, né? Ó. Ele tem um grupo metil ou metila no carbono 2. E eu quero no carbono 7. Deixa eu apagar aqui, ó. Eliminei também. Então, é uma questãozinha que o cara tem que ir devagarzinho, né? De um por um, analisando até achar a resposta. E a última qual é? Ele diz o seguinte, ó. O isômero trans, ele é o que mais contribui para o forte odor. Então, tem aí um isômero cis e outro trans, e eu quero achar quem é quem. O trans. Galera, nessa dupla ligação daqui, tem isomeria cis trans? Não. Tem não. Por quê? Porque, ó, tem 2 ligantes iguais, no caso 2CH3. aqui. Show de bola, Babi. 2CH3. Aí tu só vai olhar para esse aqui agora. Essa dupla. Lembra, ó. Bota o hidrogênio. Passa o tracinho aqui. Nesse caso, tu não tem 2 hidrogênios, mas tu tem um hidrogênio e um CH3, que são os grupos menores, né? Porque se você olhar direitinho, opa, esse ligante aqui, ó, é diferente desse, e esse é diferente desse aqui. Então, tu tem um caso de isomeria cis-trans, isomeria geométrica. Só que quem é esse isômero daqui? Olha para os menores, CH3, CH3. Estão do mesmo lado ou em lados opostos? Lados opostos, né? Então, esse aqui seria o isômero quem? Trans. Trans. Vamos olhar esse aqui, ó. Se eu olhar esse aqui de baixo, o CH3 e o hidrogênio aqui, ó, eles estão do mesmo lado. Aqui e aqui. Então, esse seria o isômero o quê? Cis. Tá certo? Ó, um exemplo aí, Babi. Nesse caso, Babi e Unimar. Estou falando Babi só porque ela questionou isso. Nesse caso daí, é um caso onde não seria correto usar a terminologia cis-trans. Seria melhor usar quem? E ou Z. Mas a própria questão está usando a terminologia cis-trans, dizendo que tem isômero cis e tem isômero trans. Aí, se ela está dizendo, que eu vou dizer também. Não tem problema nenhum. Beleza? Tá bom. Uhum. O difícil seria ele dizer o seguinte, ó. Em vez de ele falar assim que o isômero trans é o que contribui mais, ele poderia dizer assim, o isômero é o que contribui mais. Aí o negócio fica um pouquinho mais difícil, porque você teria que ter essa sacada do E e do Z. Sim. Sacou? Então, resposta, galera, né? Letra A. Nesse caso dele perguntar o isômero, aí a gente ia procurar os isômeros e ia ver que nessa primeira ligação não tem isômero cis trans, e quando fizesse a outra, ia ver que tem o trans, né? Exatamente.
Aí você ia querer o trans. Perfeito. Porque a gente já comparou as outras características e viu que bate, só faltava Saber quem era o isômero a trans. isomeria. É, exatamente. Beleza, galera? Então, da minha listinha aqui, eu terminei, tá certo? Vamos agora para a segunda parte, que é a isomeria ótica. Tá tranquilo, galera? Dá para seguir? Essa isomeria estranha demorou mais um pouquinho. E aí, galera? Tá de boa? Dá para seguir? Pra mim tá de boa. Vamos embora. Tá? Então, vai em uma horinha aqui. Não vai entender nada, não. A gente estica um pouquinho mais. Ó, nessa lista, nessas partes de ótica, eu vou começar na questão número 4. Alguém tem alguma antes? 4? Tá, vamos lá. Na parte de ótica, galera, Rafa, diz. essa segunda. Segunda, segunda aqui. Vamos lá. Nessa parte de ótica, geralmente a prova do Enem pergunta o seguinte: a presença ou não, na verdade, a existência da isomeria ótica, se tem carbono quiral ou não, ou fala daquela propriedade fisiológica, né, de interagir com o corpo de maneira diferente. Então, basicamente é isso que as questões vêm abordando e não vem muito, não. Então, a gente tem que saber identificar e saber essa propriedade fisiológica diferente, né, que é a interação com o organismo. Né? Mas, enfim, né, tem várias questões aí para você exercitar outras coisas também. Vê. Examine a estrutura do glutamato monossódico, composto utilizado para realçar o sabor de alimentos. Eu lembro aí do ano passado, eu lembro do glutamato, né? O tempero artificial. Ele quer saber o número de átomos de carbono quiral presente. Galera, para descobrir carbono quiral, você tem que olhar os ligantes do carbono. O que é um carbono quiral? É um carbono que tem 4 ligantes diferentes. Tem que ter 4 ligantes e os 4 são diferentes. Então, quantos carbonos tem? Ó? Tem 1, 2, 3, 4, 5. Carbono que tem dupla, tripla ligação, tu nem olha. Por quê? Porque se tem dupla e tem tripla, não tem 4 ligantes, então tu nem analisa. Tu só vai analisar esses caras daqui, ó. Certo? Vamos lá. Esse carbono aqui da esquerda, ele tem 4 ligantes diferentes? Tem não, porque 2 deles são hidrogênios. Então ele não é quiral. Esse aqui do meio tem 4 ligantes diferentes? Também não. 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 Não é quiral. O único que vai ser quiral aqui, que representa pelo asterisco, vai ser esse cara. Vou apagar aqui, ó. Como é que eu Ô, observo? Rafa, vê, nessa questão eu consegui identificar o carbono quiral. Só que eu marquei letra B, porque para um carbono simétrico existem 2 isômeros. Certo? Aí o gabarito tem falando que a letra E, aí foi isso que eu não entendi. Não, você está perfeito. Você só não prestou atenção ou escorregou um pouquinho na pergunta. Qual é a pergunta? Ah, entendi. É o Ele número de átomo pergunta, de carbono e é o não de número isômero. de átomos de carbono quiral, só tem um. Ah, Agora, se ele entendi agora. perguntasse quantos isômeros óticos existem, que é outra pergunta, aí seria 2. Ah, entendi. Então pode prosseguir. Já entendi, disse o E. Né? Show de bola. Ó, Enem. Várias características e propriedades de moléculas orgânicas podem ser inferidas analisando sua estrutura. Na natureza, alguns compostos apresentam a mesma forma molecular e diferente estrutura, ou seja, são isômeros. São chamados isômeros como ilustrados abaixo. Então, esses dois compostos aí são isômeros. Certo? Pergunta, ele quer saber que tipo de isomeria acontece aí, galera. Veja, aí você teria que, daquelas todas as isomerias que a gente estudou, ver qual é que você está se tratando. Se você olhar direitinho, a única diferença de um composto para outro é esse OH daqui, tá certo? O que é esse OH? De um lado, esse OH está para dentro, de outro lado, esse OH está para fora. Essa diferença de dentro e fora, para trás ou para fora do plano, ela é muito comum nas isomerias do tipo ótica. E como é que você perceberia melhor ainda? Se você olhar esse carbono daqui, ó, galera, certo? Esse carbono daqui, ele é um carbono assimétrico, tá certo? Por quê? Porque ele apresenta os 4 ligantes dele completamente diferentes, né? Ó, o hidrogênio,
o CH3, a carboxila e a hidroxila. Então, esse caso de isomeria aí, na verdade, é um caso de isomeria ótica, onde um composto, na verdade, é a imagem do outro no espelho, certo? Se eu girar um composto, se eu refletir ele, você vai perceber que você vai encontrar exatamente o outro sendo a imagem do espelho. Eu vou tentar mostrar aqui para vocês, certo? De maneira interessante. Vê, se eu pegar e botar um espelho aqui, realmente, galera, nessa parte aí você tem que ter uma visão espacial legal para poder enxergar bem, certo? O que é que você vai encontrar? Você encontrar isso. Beleza? Se você pegar esse composto daqui, galera, e rebater ele assim, pá, certo? Pega uma folha e gira ela. Puf. Você vai obter exatamente esse composto aqui da esquerda, certo? Todos esses traços normais, eles estão no plano. Então, se você gira, continua no plano. Só que esse hidroxila que estava lá para trás, quando você gira, ela vai ficar para frente. Que é exatamente o que está evidenciado por essa ligação aqui cheia, certo? Então, esses dois caras aí, nada mais são do que isômeros óticos. Você poderia ir por eliminação. Quer ver? Não é isômero de função, porque todas as funções são iguais. Não é isômero de cadeia, porque as duas cadeias são iguais. Não é isômero geométrico, você não tem ligação dupla aí para analisar cis ou trans. E não é isômero de compensação, porque você não tem um heteroátomo mudando de posição. Então, só pode ser isomeria ótica. Certo? E aí, como é que você reforçaria essa ideia? Percebendo que ali tem um carbono quiral. Certo? Vamos lá. Da questão 4, eu estou indo para a questão de número 7. Tem alguma no caminho, galera? 4, 5, 7, né? Isso aqui ficou meio perdida, mas nada não. Ó, o uso de drogas tem gerado sérios problemas de saúde e sociais em muitos casos, resultando na morte dos usuários. Esse é o caso do LSD-25, sigla alemã referente à dietilamina do ácido lisérgico. Uma das mais potentes substâncias alucinógenas que já tem conhecimento. A atividade dessa droga está relacionada à sua estrutura, na qual existem dois carbonos heterogêneos. Carbono heterogêneo, galera, é a mesma coisa de carbono quiral, tá certo? Tem dois carbonos quirais, um grupo amina e dois grupos amidas. Essa molécula interfere no mecanismo de ação da serotonina, o neurotransmissor do cérebro, causando efeitos alucinógenos e outras aplicações. Aí ele quer saber quem é a estrutura do LSD-25. Vamos fazer o seguinte, vamos atrás primeiro das funções, tá certo? É uma amina e duas amidas. Vamos analisar de uma por uma. Galera, esse grupo daqui é amina e esse grupo aqui também é uma amina. Então, eu já tenho aí duas aminas. Não é. Vamos para a letra B. Tenho aqui um grupo amina, outro grupo amina e outro grupo amina. Já elimino a letra B. Vamos para cá. Tem dois hidrogênios aí voando que eu não entendi, né? Mas, ó, tem um grupo aqui amina e tem outro grupamento amina. Então, tem duas aminas. Elimino. Certo? Letra E. Tem um grupo amina e tem outro grupo amina. Também elimino. Qual foi o único que sobrou? A letra D de dado. Por quê? Ó? Aqui, galera, tem uma amida. Aqui tem uma amina. E aqui tem outra amida.
Então, só olhando as funções orgânicas, eu já mataria a letra D de dado. Beleza? Vá pelo mais fácil, galera. Olhar carbono quiral de composto cíclico muito grande é mais difícil. Então, se ele falou primeiro das funções, vá atrás das funções, que é bem mais fácil de olhar. Se você conseguir, você já consegue a resposta, né? Se não, aí você teria que procurar os carbonos quirais. Quem seriam os carbonos quirais desse caso? Vamos treinar aqui, ó. Vou tirar esse desenho que eu fiz para ficar melhor. Ó, o carbono quiral, galera, tem que ter 4 ligantes, né? Então, vê só. Em outras palavras, se você olhar carbono com dupla ou com tripla, nem olhe. Então, quais são os únicos carbonos aí que não tem nem dupla nem tripla? Esse, esse, esse aqui e esses três aqui. Beleza? Na pontinha aqui, galera, eu tenho CH3. Certo? Cara, o CH3 tem 3 hidrogênios. Então, com certeza, esse CH3 ele não é quiral. Então, já vou apagar aqui. Esses outros dois, ó, cada um deles tem 2 hidrogênios. Então, se tem 2 ligantes iguais, também não é quiral. Eu vou apagar aqui, ó. Esse daqui também é um CH3, galera. Então, não é quiral. Esse cara daqui também tem 2 hidrogênios. Então, ele não é quiral. A mesma coisa desse cara. 2 hidrogênios. Então, só sobra esses 2 outros carbonos. Se você olhar direitinho, esse daqui, ele apresenta os 4 ligantes diferentes. Esse cara daqui, o hidrogênio. E quando tu tem um carbono no ciclo, tu tem que olhar o caminho todinho. Galera, um caminho, se tu pegar esse carbono aqui de vermelho que eu escrevi, partir pela esquerda, tu vai percorrer o mesmo caminho que partindo pela direita? De jeito nenhum, são caminhos completamente diferentes. Então, esse carbono sim, ele vai ser um carbono assimétrico. A mesma coisa vai aparecer com esse aqui. Se tu pegar o hidrogênio e analisar os outros 3 caminhos, tu vai ver que os 3 caminhos eles são completamente diferentes. Lembra que tu tem que analisar o caminho todo, tá, pessoal? Não é só o átomo que está do lado. Não. Então, só reforçando que esse cara tem 2 núcleos quirais, então tem que ser a letra D irada. Tá certo? A parte mais chatinha é quando tu tem um composto cíclico, certo? Mas também dá para fazer legal. Beleza? Professor, só tirando uma dúvida em relação ao sexto, é que ele tem um anel benzeno. Ali não poderia de jeito nenhum, né? Ser Não. um carbono. Teve dupla, Bruna. Já esquece, nem olha. Tá. Só pode ser carbono quiral se tiver 4 ligantes. E para ter 4 ligantes, tem que estar fazendo ligação simples só. Certo? Uhum. Então, esse das Ah, duplas elimina. eu fiquei em dúvida, porque eu achei um que é perto desse nitrogênio e o outro, eu não sei, mas eu vou olhar direitinho aqui. Acho que eu já Ó, os 2 encontrei. carbonos quirais são esse aqui, ó. É esse. Isso. É esse aqui. E esse. Por quê? Porque eu pensei que iriam ter 2 hidrogênios. Não, Ah, cuidado. não, é porque é um metil em cima, né? Exatamente. O metil e o hidrogênio. Aí são 2. Ah, Cuidado com isso. Aí também causa confusão, tá? Não teve nada ali naquele tracinho. É um metil. Não é? Se fosse o hidrogênio, não tinha nada. uhum. É porque às vezes eu troco mesmo. Não, isso aí realmente isso aí é um ponto de dúvida. Toma cuidado com isso, tá? Não teve nada. Teve uma setinha que não apareceu nada porque tem um carbono ali. Agora, se fosse o hidrogênio, nem a setinha aparecia. Uhum. Beleza? Ó, bora para 10. O fenômeno de isomeriótica ocorre em moléculas assimétricas que possuem no mínimo um carbono quiral. Os enantiômeros possuem as mesmas propriedades físico-químicas, exceto a capacidade de desviar o plano da luz polarizada. Por isso são denominados homeróticos. Como eu falei lá no vídeo, galera, essa aí é
propriedade, acho que mais inútil que a gente utiliza na química. Pouco interessa, eu quero saber se gira o plano para um lado para o outro, eu não estou nem aí. Para a gente, né? Talvez em um outro estudo aí mais aprofundado faça sentido. Mas para a gente, pouco importa. De acordo com essas informações, o composto orgânico abaixo que apresenta isomeria aótica está apresentada em quê? Então, vamos catar aí, vamos catar carbono assimétrico, tá, galera? Vamos catar carbono assimétrico. Uma dica, se a molécula ela for simétrica, ela já não apresenta isomeria aótica, que é o caso dessas duas letras aqui, A e B. Quer ver? Faça um tracinho aqui. Se você olhar direitinho, você consegue dividir essa molécula em duas partes iguais, a parte de cima e a parte de baixo. A mesma coisa acontece aqui, ó. Beleza? Você tem OH e CH3, o lado direito é exatamente igual ao lado esquerdo. Então, se a molécula por si só já for simétrica, ela já não tem carbono quiral, tá? Então, se você for analisar carbono por carbono também, galera, você vai perceber isso. Mas aí você já tem uma percepção mais rápida, tá bom? Olha a letra C. Bruna, eu vou olhar esses carbonos aqui da dupla, do ciclo, Não. ou não. Eu só vou olhar esses dois carbonos aqui, ó. Se você olhar direitinho, aqui tem dois hidrogênios, ó. Como aqui tem dois hidrogênios, esse carbono aqui de baixo, ele não é quiral. Agora, esse carbonozinho daqui, os 4 ligantes dele são completamente o quê? Diferentes. Um você tem esse anel benzênico com os OHs, o outro você tem um OH, o outro você tem um hidrogênio e depois você tem um CH2NCH3. Então, se os 4 ligantes são diferentes, isso aqui é um carbono quiral. Então, qual é a moléculazinha que tem carbono quiral, ou que tem isomeria ótica? A letra C de casa. Tá certo? Na letra D, o único carbono que tu vai olhar é esse aqui, que é o único que não tem dupla. Certo? E esse, na verdade, CH3, né? Mas se você olhar direitinho, os dois têm pelo menos 2 ligantes iguais. E nesse de baixo, o único que tu vai olhar é o CH3. Mas o CH3 tem 3 ligantes iguais. Então, nunca vai ter isomeria ótica. Então, realmente, a resposta é a letra C de casa. Beleza, galera? Alguma dúvida nessa? É mais chato mesmo, porque é catando. Você olha carbono por carbono. Obviamente que com o tempo você já mete um olho assim geral e já consegue eliminar um bocado de carbono, então não vou olhar todos esses. Tem um ou outro ali que tu fica na dúvida e vai catar, ver se ele é quiral ou não. Mas aí vai mais para a parte prática mesmo. Certo? Daqui eu tô passando para 13, galera. Beleza? Essa 13, ela é exatamente o ponto que eu falei que as provas podem cobrar, né? Que é a questão das propriedades fisiológicas. Diz assim, ó, a talidomida é um sedativo leve e foi muito utilizado no tratamento de náuseas comuns no início da gravidez. Quando foi lançada, era considerada segura para o uso de grávidas, sendo administrada como uma mistura racêmica composta por 2 isômeros, o R e o S, o destrógeno levógeno. Não entenda muito esse RS, não precisa não. Entretanto, não se sabia na época que um dos isômeros, o S, leva à malformação congênita, afetando principalmente o desenvolvimento normal dos braços e das pernas do bebê. Essa é aquela ideia que eu falei na aula, né, galera? 2 enantiômeros, certo? O destrógeno levógeno, ele tem todas as propriedades iguais, exceto o quê? Exceto a propriedade fisiológica, como interage com o organismo, tá certo? E aí isso é um caso muito famoso de como, né, essa diferença de propriedade pode causar problemas. Isso é muito comum, galera, em remédios. Como remédios são compostos orgânicos geralmente complexos, sempre um remédio, a molécula de um remédio apresenta essa isomeria ótica. Então, quando um remédio ele é sempre fabricado, não se tem como dar uma preferência para um isômero ou outro. Sempre é fabricado uma mistura do estrógeno e do levógeno, tá? Sempre. Aí, um dos remédios, um dos 2 isômeros, causa o efeito do remédio e o outro ou não causa nenhum efeito, que seria o legal, tá nada, ou pode causar um efeito colateral, né? Por isso que os remédios têm os efeitos colaterais aí que são indicados na bula, tá certo? Então,
Geralmente esse efeito colateral está relacionado a um isômero de estrógeno levógeno que está ali porque tem que estar, não dá para tirar ele. Aí o problema é quando esse efeito colateral não é estudado muito direito e causa um problema como esse aí, que seria uma formação. Então teve aí casos de vários nascimentos de bebês com essas deformações, né? E aí quando foram analisar o porquê, né, associaram a exatamente esse medicamento, a talidomida, tá certo? Então, sabendo dessa propriedade diferente, não tem muito o que discutir, era só você olhar nas alternativas e descobrir, né, encontrar aquela que está falando exatamente isso. Essa malformação congênita ocorre porque esses enantiômeros, esses isômeros ópticos, interagem de maneiras distintas com o organismo, ou seja, tem diferentes propriedades fisiológicas. Certo? Beleza, galera? Então, tem vários exemplos. Esse aí é o mais famoso, é o que vive caindo em prova. Certo? Mas tem outros exemplos que não chegaram a ser tragédias, mas você pode analisar. Tem a questão da adrenalina, que é uma molécula que uma causa o efeito da adrenalina em si, outra não causa nada. Tem o caso da morfina. Morfina, que é um medicamento aí fortíssimo para tirar dor. Um dos isômeros tira dor, o outro não faz absolutamente nada. Tem vários outros casos aí que não são tão relevantes, que nunca chegaram à tona, mas que serão um exemplo dessas diferentes propriedades fisiológicas. Certo? E para finalizar, galera, eu vou para a questão de número 15, que é a última que eu tenho aqui na minha lista. Certo? Rafa, faz a 14. Passo. Vou botar aqui. Rafa, Oi. o dupla O da carbonila necessariamente tem que estar entre carbonos Para ser o quê? para ser a carbonila? Não, a carbonila é única e simplesmente essa estrutura daqui. Certo? Certo. Isso aqui, ó, o C dupla O a gente chama de carbonila. Aí, a depender de onde essa carbonila se encaixa, tu tem uma função diferente. Aí, se tiver entre carbonos, é uma acetona. Se tiver com hidrogênio, é um aldeído. Se tiver com a hidroxila, que é o C dupla OH, é um ácido. Se tiver com nitrogênio, é uma amida. Entendeu? Certo. Mas a carbonila é só o C dupla O. Independente do ligante, pode ser o É. H ou pode ser entre carbonos. Exatamente. Ou pode ser o nitrogênio, Uhum. outro oxigênio, enfim. Aí, a depender com que ele está ligado, é que vai caracterizar uma função diferente. Certo. Tá? Agora lá, ó. A figura representa a estrutura do principal antiviral usado na pandemia de gripe antiviral. Usado... Eita, ficou repetindo, né? Usado na pandemia do H1N1 que se iniciou em 2009. Então tá aí a estrutura. Qual o número de... Ó, Jefferson, ele quer saber agora o quê? Qual o número de enantiômeros? Qual o número de isômeros? Para cada carbono quiral, tu tem quantos? 2. 2. A questão ainda foi fácil, porque ela meio que já numerou os carbonos que a gente tem que analisar, né? Porque se você olhar direito, ó, Eu fiz, só que consegui achar a letra, mas eu pedi para tu fazer para confirmar se realmente eram os mesmos carbonos que eu tinha encontrado. se você analisar aqui, ó, todos esses carbonos aqui de cima, eles não são quirais. Por quê? Todos eles têm pelo menos 2 ligantes iguais, certo? Então, esses carbonos aqui de cima, eu já elimino eles. Aí agora eu só vou olhar para carbono que não tem dupla. Tem esse aqui no cantinho. Tem o 3, o 4, o 5 e tem esse aqui. Beleza? Esse aqui é um CH3. Tem 3 ligantes iguais. Elimino. Aqui, ó, tem 2 hidrogênios. Elimino também. E todos esses outros daqui, galera, eles são carbonos quirais. Por quê? Porque se você olhar direitinho, todos os outros vão ter o quê? Vão ter os 4 ligantes diferentes. Então, nesse caso aí, eu tenho 3 carbonos que são quirais. Foram esses, Jefferson? Eu ainda olhei esse da função. Desse aqui de cima? Não. Tá certo, foi esse mesmo. Os que eu tiver enumerado mesmo. Realmente, tem esses 2 carbonos aqui, né? Mas, se você olhar direitinho, a estrutura é essa. C dupla O. O, aí tem CH2, CH3. Aí nos 2 carbonos tu tem 2 ligantes iguais.
Então, tu já elimina. Então, realmente são 8, né? Isso. 2 vezes 2 Uhum. vezes 2 dá um total de 8. Eu não entendi, Bob. Qual foi a dúvida da carbonila? Por que vai ser 8? Para cada carbono quiral, tu tem 2 ligantes. Tá? Certo. É o princípio multiplicativo. Fica 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. 2 ao cubo. É como se Ah. elevasse 2 à terceira. Exatamente. Ah, O número vai ser 2 elevado a x, onde x é o número de carbonos quirais. quando eles forem enantiômeros, não é? Exatamente. Aí tu calcula o total de isômeros. Uhum. Beleza? O da carbonila, Rafa, foi por conta da questão 10, que eu tinha anotado no resumo de cetona que C-O entre carbonos. Aí eu pensava que a carbonila tinha que ser necessariamente entre carbonos. Aí eu tava confundindo com a aldoxila, tá ligado? Porque quando eu fui procurar, tinha a carbonila tanto ligado ao H, tanto ao C. Ah, entendi. Certo. Entendeu? Tá, entendi. Aí eu só queria saber se a carbonila necessariamente tinha que ser entre carbonos. Mas é só o duplo O, né? Não importa o ligante. É, só o duplo O é perfeito. Pensei que tinha nessa questão alguma coisa. Mas é isso mesmo. Beleza? Tá, obrigada. Aí pra gente finalizar, galera. Ó, a produção industrial de antibióticos do tipo beta-lactama está sofrendo uma enorme transformação pela substituição de processos químicos estequiométricos convencionais por processos catalíticos que usam enzimas muito mais eficientes. Muitas dessas enzimas são obtidas pelo princípio da evolução dirigida, técnica que recebeu o reconhecimento do Prêmio Nobel de Química de 2018. As estruturas da ampicilina e da cefalexina, antibióticos que podem ser sintetizados com o uso de enzimas do tipo penicilina acilase, são mostrados abaixo. Ele dá duas estruturas aí. Aí ele quer que você analise. Vamos lá. 1. Ambas apresentam o mesmo número de átomos de hidrogênio, nitrogênio, enxofre e fósforo, enxofre e carbono. Então, se você analisar direito, ou seja, ele está perguntando, são dois isômeros, né? Em outras palavras. Se você analisar direitinho, eu acho que você não vai ter aí a mesma quantidade de carbonos, né? Não, de hidrogênios. Quer ver? Vou botar aqui outra coisa. Carbono, mesma coisa, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ô, Rafa, a única coisa que muda é a partir do Enxofre, né? ciclo que tem. Aí pode fazer só essa diferença. Eu ia chegar aí na casa do hidrogênio, né? A única parte diferente é isso aqui, ó. Sai. Certo? Digo mais isso aqui, né? Essa é a única diferença. Aqui tem 1, 2, 3, 4 carbonos. Aqui também, ó. 1, 2, 3, 4. Agora vamos contar os hidrogênios. Aqui tem 1, 2, 3. Aqui tem 4, 5, 6. Ainda tem um aqui, 7. Aqui tem quantos hidrogênios? Ó? Tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, por essa comparação só dessa partezinha da estrutura, eu percebo que do lado esquerdo tem 2 hidrogênios a mais do que o lado direito. Então estaria errado, não é isso? Seria a parte mais chata aí de contar, né? Oi? Tá. Aí não é o mesmo número de oxigênio, nitrogênio, enxofre e carbono? Ele muda. Não tem hidrogênio, não. Desculpa, galera. Perdão, ó. Eu pensei que era tudo. Aí eu ia dizer, vai mudar. Desculpa. Desatenção minha. Me empolguei. Então, hidrogênio tá nem aí, né? Mas a quantidade de carbonos é exatamente a mesma, né? 1, 2, 3, 4. Então, como o resto é tudo igual e aquela partezinha que é diferente tem a mesma quantidade de carbonos, então tá certo aqui. Sempre que eu tinha lido hidrogênio também. Perfeito. Foi mal, perdão. 2. Ambas contêm um anel de 4 membros. Certo?
O anelzinho é uma parte cíclica. Se você analisar direitinho, ó, aqui tem um anelzinho de 4 membros, aqui também. Ele falou 4 membros, não falou 4 carbonos, membro a qualquer estrutura. Então também está certo. E por último, ele pergunta, tem o mesmo número de carbonos assimétricos? Aí é o que a gente vai contar agora. Como é carbono assimétrico, galera? É só carbono que tem ligação simples. Então eu só vou olhar para esse daqui, esse e esse. Se você olhar direitinho, eu tenho 2 CH3 aqui. Então, nem os carbonos do CH3, nem esse aqui de baixo, eles são quirais. Por quê? Porque eles sempre têm pelo menos 2 ligantes iguais. Esse carbono aqui que eu estou apontando, ele tem 2 CH3 ligados a ele. Então, eu já excluo. Nesse cara daqui, ó, tem um hidrogênio. Esse aqui também, ó, um hidrogênio. E aqui também. Então, essa molécula, ela apresenta 4 carbonos quirais. Tá? Vamos analisar a outra. Usando a ideia de Babi, ó, usando a similaridade, como essa parte aqui todinha é exatamente a mesma, esses mesmos carbonos aqui, galera, eles são quirais. Eu tenho que olhar agora se tem outro carbono quiral. Só pode ser esse daqui e esse. Mas vai dar ruim porque aqui é um CH3 e aqui tem 2 hidrogênios. Então, nenhum desses carbonos aí ele é quiral. Então, para essa molécula da cepalexina, eu só tenho 3 carbonos quirais. Então, está errado isso aqui, né, galera? Então, resposta 1 e 2. Beleza, galera? Tranquilo? Alguma dúvida mais aí? Então, assim a gente encerra nosso Tira Dúvidas. Eu sei que é chatinho essa parte, eu acho também, porque ficar contando carbono, catando um, catando o outro, realmente é meio chatinho, mas infelizmente, na hora da prova, tem uma questão ou outra que você vai precisar fazer, né? É melhor fazer agora, pegar o hábito, né? Pegar essa prática, e na hora da prova vai ser rapidinho que a gente vai desenrolar. Beleza? Tranquilo, galera? Jéssica de boa, Bruna, Babi, Monique, Esther, Jefferson já foi, né? Sim, tudo certo. Sim, obrigada. Beleza, galera. Então tá. Tá bom? Então valeu aí a todos. Guarda aí, daqui a pouquinho tô mandando um videozinho aí, tá certo? Novo pra vocês. E semana que vem a gente retorna aí com essa partezinha de equilíbrio pra gente continuar com as nossas dúvidas. Tá bom? Tá. Carbono ativo, carbono opticamente ativo é enantiômeros? Não, enantiômeros é o nome dos isômeros. Carbono opticamente ativo é o carbono quiral, a mesma coisa. Enantiômeros é quando uma molécula é a imagem da outra no espelho. Aí a gente chama isso aqui de um par de enantiômeros. Uhum. Carbono opticamente ativo é aquele carbono que é quiral, ou seja, que tem 4 ligantes diferentes. Entendi. Massa, galera? Sim. Beleza, então. Galera, boa tarde aí pra vocês, bons estudos, tá certo? Qualquer coisa, qualquer dúvida, fale comigo, manda mensagem, fale com o monitor, estamos aí pra isso mesmo, beleza? Então tá, galera, beijão pra vocês, viu? Até semana que vem, tá certo? Tchau, Rafa. Valeu, tchau, Babi, beijão, tchau, Bruninha, tchau, Jéssica. Tchau, Rafa. Até mais, linda. Tchau, obrigada. Valeu, linda. Tchau, tchau. Até mais.